E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer trechos de grandes investidores. E dessa vez, diferente dos outros grandes investidores que eu trouxe, eu vou trazer um gestor de investimentos, que ele também é sócio de Luiz Alves Paes de Barros. No caso, eu vou trazer Henrique Breda, onde o assunto também é Luiz Alves. E ele fala sobre como é difícil as pessoas normais, digamos, a grande massa da população, aproveitar grandes oportunidades, mesmo que elas estejam debaixo de nariz de todas. Então, segundo o próprio Henrique Breda, trabalhar com Luiz Alves tem sido, ao longo dos anos, algo muito interessante, porque como ele tem uma experiência vasta do mercado financeiro e sabe como as coisas funcionam, os altos e baixos das oportunidades, é interessante ver como ele, trabalhando como um investidor experiente e intuitivo, junto com a equipe de analistas do Alaska, que tomam decisões, digamos, um pouco mais técnicas, usando números, valuation, etc. Então, a junção entre pessoas técnicas com um cara extremamente experiente que sabe como o mercado funciona e também é um cara muito intuitivo. Então, todos sabem que Luiz Alves meio que detecta, com base na sua experiência, aquilo que pode cair mais, aquilo que pode subir e toma as atitudes com relação a isso. E ele acaba acertando diversas vezes, não todas, mas essa experiência e esse algoritmo talhado de investimento de Luiz Alves faz com que ele acerte diversas vezes. E segundo o Henrique Breda, é muito interessante ver a junção de trabalho entre a equipe do Alaska e ele, porque enquanto a equipe às vezes está com muito medo, porque não acha que é um momento ruim de investir, devido a toda a análise técnica, Luiz Alves chega com muita coragem e toma as atitudes. Então, da mesma forma que quando as ações acabam subindo mais do que o esperado, às vezes a equipe técnica auxilia a manter o investimento e Luiz Alves está louco para sair devido à sua experiência e o ativo acaba subindo cada vez mais. Então aconteceu isso com o Magazine Luiza, que sem dúvida nenhuma foi o maior case de valorização da carteira da equipe do Alaska e do próprio Luiz Alves, que também tinha na sua carteira pessoal. Só que era uma participação não tão grande, digamos que ele colocou poucas fichas no Magazine Luiza. E segundo relatos de Henrique Breda, enquanto toda a equipe estava digamos, com medo de tomar atitude em 2015, que foi a mínima do Magazine Luiza em dezembro de 15, Luiz Alves foi o cara responsável por fazer com que a equipe finalmente tomasse uma atitude. Então, os gráficos, as análises, os números não apontavam como um bom investimento. Até porque, no momento, a empresa estava passando por péssimas condições devido ao cenário desfavorável brasileiro. Estava uma desgraça naquela época. Quem não se lembra da dificuldade que era escolher uma empresa naquela época, onde todos estavam dando prejuízos gigantes e o varejo estava praticamente condenado. Da mesma forma que ele está sendo penalizado hoje em dia, também estava sendo muito penalizado em 2015. Porém, o valuation do Magazine Luiza, em termos proporcionais, era até mais baixo do que é hoje. Valia na época em torno de R$20, mais ou menos, mas em termos proporcionais era menos de centavos com relação ao preço atual. Então, mesmo com o Magazine Luiza caindo pra caramba, ainda você teria uma valorização se você tivesse comprado em 2015, tamanho era o desconto da empresa. Porém, como a gente sabe, a parte técnica, quando vê números muito ruins em uma empresa, aponta que não é um bom investimento. Porém, a sensibilidade e a experiência de um grande investidor, nesses momentos, falam mais alto. Então, a intuição de Luiz Alves e o algoritmo talhado dele apontou compra, enquanto a equipe apontava a ficar longe. Ele aproveitou, tomou atitude e entrou na empresa. Fez o investimento, teve coragem para isso. E depois que a empresa acabou reportando números interessantes e valorizando cada vez mais, a parte técnica sugeria para lhe manter o ativo, já que os números e os fundamentos estavam se consolidando. A empresa estava de fato melhorando, ganhando market share em números mais atraentes.
Então, se não fosse a equipe do Alaska para manter o investimento de Luiz Alves, ele teria saído muito antes, porque, segundo ele, é normal as ações subirem muito e depois ter uma correção e despencarem. Então, ele estava louco para vender as ações do Magazine Luiza, achando que o lucro já estava interessante, enquanto a equipe do Alaska falava para manter. E deu muito certo. Eles foram mantendo o ativo durante vários anos, digamos 2, 3 anos. Luiz Alves conseguiu um lucro muito mais alto do que conseguiria se ele estivesse operando sozinho, digamos assim, no mercado. Então está aí a importância de uma equipe técnica junto com um cara intuitivo. Então, intuição e a parte técnica, quando estão juntas, trabalham junto, podem dar muito certo. Enfim, pessoal, fiquem com o corte onde o Eric Breda fala exatamente sobre esse assunto para todos vocês. Fiquem com o corte, deixem seus comentários e seu like se você gostar do vídeo. Se você fala, se você fala isso pra uma pessoa, ela vai e compra, cai 50%, ela zera tudo com prejuízo. Então, até para ir pro final, que eu sei que você tem horário e tal, teve alguma ação, alguma coisa que você falou assim, vou comprar, você falou não compra, você foi lá e comprou e deu errado? A gente teve, a gente nunca nada binário. Eu vou ter a despeito do que você acha, né? Jamais, né? Primeiro, era mais fácil eu ir num cartório e registrar. Eu sou um completo idiota, né? Reconheço firme, né? Estou discordando do Luiz Alves até. Eu não vou fazer isso nunca, né? Agora, a gente tem, né, algumas divergências com relação a time, né? Esperar um pouquinho mais para aumentar, segurar um pouco mais. E todas as vezes a gente percebeu que, todas as vezes não, teve vezes em que o modelo foi muito bom, né? A modelagem, o número, a projeção de fluxo de caixa ajudou muito a segurar, então a gente segurou mais tempo a posição de Magazine Luiza por conta da modelagem, porque o psicológico já estava dando paura já, porque subiu 5 vezes, mais 5 vezes, mais 5, você começa a ficar querendo vender e vem uma força muito grande dentro do Luiz, já põe no bolso, porque nunca vi andar desse jeito, isso vai cair. Ele já tem muitos anos de observação, uma intuição aprimorada e sabe que é assim que funciona. E aí, vamos falar assim, os analistas seguraram ele mais tempo, então a gente estava certo em fazê-lo ficar mais tempo, né? Por ele teria saído antes. Sim. Por outro lado, a gente ficou com medo de entrar na Magazine Luiza e ele teve mais culhão para falar: vocês estão esperando o que para comprar? E a gente comprou porque aquele cara foi macho demais e empurrou aquelas maricas que estavam com medo de comprar no meio daquela cagada toda do final de 2015. Então, essas coisas, peguei um exemplo muito drástico, mas essas coisas onde ele acelera o time ou o time puxa ele para um canto, é a coisa mais linda do mundo de ver, porque você vê o Luiz Alves acatando a opinião de um cara que tem metade da idade dele, ou um analista, porque confia completamente no número que está sendo projetado e fala, tá certo. Então isso é muito bonito de ver. Até para te encerrar aqui, seu checklist de ações melhorou da Telesp, que era dividend yield com prestação para cá, assim, o que você olha hoje? Olha, assim? eu falo para você que hoje está quase aquele mundo, sabia? Basta você olhar as coisas que estão muito no chão, com dividend yield muito alto, margem alta, né, executivos em ordem, não tem muito erro não. Eu diria que a gente está naquela fase onde não precisa sofisticar não, velho investe em padrãozão, sabe? Telesp, sempre entre Telesp. Se você fizer aquele filtro basicão, né? Olha, eu estou pulando várias etapas, não estou falando de DCF, cálculo de TIR, que é as coisas que a gente faz, né? Mas se a pessoa olha o dividendo, aquela empresa vai continuar, o negócio dela vai continuar existindo, né? Porque a empresa pode estar pagando dividendo agora porque vai quebrar, está distribuindo, né, o último fio de cabelo que existe e depois vai sumir. Igual a Telemar fez isso, então toma cuidado. Mas se tem dividendo alto, se é uma empresa em ordem, né, com pessoas em ordem, um business que continua, tem crescimento, múltiplos super baixos, você vai querer esperar o quê, né?
Mas isso, infelizmente, só vai funcionar para uma minoria. Porque você se você fala, empurrar, né? se você fala isso para uma pessoa, ela vai e compra, cai 50%, ela zera tudo, com prejuízo nunca E mais aí recupera. psicológico, né? Que é a parte mais fundamental de investir. Né? Exato. Então acho que o recado principal para as pessoas é o seguinte: a pessoa fazer uma autoanálise e falar o seguinte: o meu psicológico, o meu espírito aguenta apanhar muito, 50%, 60%, e ter a pior carteira, a pior performance na roda dos meus amigos, e as pessoas ficarem 5 anos me chamando de burro por fazer o que eu faço? Se você eu não quero passar por isso, melhor nem chegar perto das ações, porque eventualmente você vai passar por isso. Sim. E se o bullying